Esse é o Zona Mista do Hernan, aqui no canal do YouTube, no UOL Esporte e também nas principais plataformas de áudio. Você também pode me ouvir aqui. Com certeza a gente traz sempre grandes entrevistados do mundo do futebol, bastidores, grandes histórias. A gente, claro, está trazendo aqui no Zona Mista do Hernan jogadores, personagens e também personagens que trouxeram grandes títulos, personagens que contaram histórias para os torcedores, que emocionaram torcedores. E hoje, o meu entrevistado, ele é goleiro, ele fez grandes defesas, conquistou títulos e ele tem uma história diferente porque ele bateu um pênalti e deu o título para o Palmeiras da Copa do Brasil de 2015. Se o prazo fizer, acabou. Se o prazo fizer... Kleber Machado imortalizou, né, aquele pênalti, né? Fernando Praz. Virou um bordão. Virou um bordão, né? Se o prazo fizer, acabou, é campeão, aquela coisa toda. As pessoas te param na rua para falar daquela narração, brincam contigo sobre aquele gol? André, prazer estar aqui, né? Primeiro. Prazerzaço. Assim, cara, toda vez que eu posto alguma coisa sobre relacionada a futebol, alguma coisa assim, e quando tem datas especiais, esses dias foi uma data dos 2015, 8 anos da conquista. Aí eu postei e aí o pessoal bota direto. Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. Se o Praz... E marcam o Kleber Machado também. E quando eu tive com ele um tempo atrás, ele falou também que muita gente fala para ele desse bordão, porque ficou marcado, né? Por todo aquele contexto. Quem de repente é mais novo e não viu, porque agora já ano que vem faz 10 anos já, né? Passa muito rápido. A história que se construiu entre Palmeiras e Santos naquela época, aquele ano, as rivalidades. Acho que foi o primeiro. A primeira Copa do Brasil decidida entre rivais do mesmo estado. Acho que depois teve até. Não sei se Atlético e Cruzeiro foi antes ou depois. Foi depois. Foi depois, né? Foi depois. Então, assim, foi a primeira decisão, assim, e a rivalidade estava muito grande, então ficou muito marcado, né? E também pelo enredo da conquista, né? Eu batendo o último pênalti era uma coisa, assim, impensável, né? E que você já contou várias vezes que, né, aconteceu, a coisa foi indo e você pegou a bola, quando você se deu conta já estava correndo para bater ali o pênalti. Mas assim, a tua trajetória, ela é uma trajetória que começa lá atrás, no Rio Grande do Sul. Você é de Santa Catarina, né? Não, eu sou gaúcho de Porto Você é Alegre. gaúcho, aí meu você pai... vai para... Meu pai se mudou para Santa Catarina com a minha irmã. Guarda do Embaú, né? Guarda do Embaú. Meus avós, por parte de pai, moraram em Santa Catarina desde muito cedo. E aí você começa a jogar ali, né? Eu começo a jogar em Viamão. Viamão. Que é do lado de Porto Alegre, numa escolinha. E aí eu jogo um campeonato de praia e o pessoal do Grêmio me vê. Te puxa para lá. E aí me chama pro Grêmio em 91. E aí depois do Grêmio você vai pro Curitiba? Não, eu falei antes. Você ainda... Antes do Curitiba você ainda dá um rolê ainda, né? Eu saio do Grêmio, vou pra Francana. Ali foi duro, cara. Foi muito duro. Era Série A2, que era Paulista, mas assim, não tinha estrutura nenhuma. A gente... Eram 20 e poucos. Várias provações eram 20 ali, e poucos, né? no grupo. Um só tinha carro, então a gente ia e voltava do treino a pé. Dava meia hora para ir, meia hora para voltar a pé. A alimentação era feita numa república. E em determinado momento eles não tinham dinheiro para pagar a gente e também não tinham dinheiro para alimentação. Então, às vezes, a gente comia arroz com salsicha e aqueles refrescos em pó. E aí, dali eu saio e vou pro Vila Nova, de Goiânia. E ali começa a melhor. Vila Nova já é a Série B do Campeonato Brasileiro. Ali eu sou campeão goiano contra o Goiás em 2001. E aí depois eu chego no Curitiba em 2002, né? Nesse momento, Francana, comendo arroz, salsicha, suco, dá vontade de parar? Não, vontade não deu, mas assim... Você pensa em parar? Porque tu tem que encarar a realidade, né? Assim, o sonho de todo menino é ser jogador. Eu tava na Francana, eu me lembro que eu não tinha os rachões, eu não fazia o rachão. Eu ficava treinando. Porque eu falei, se eu continuar nesse nível aqui, não vale a pena pra continuar jogando futebol, né? Eu tinha trancado a faculdade de Educação Física no quarto semestre, então eu tava na metade do curso de Educação Física. E aí eu falei, se eu continuar rodando nesse tipo de clube assim, com essa estrutura, eu vou parar de jogar e vou estudar, né? Uhum. E aí eu saio dali e vou pro Vila Nova. E aí eu começo ali a jogar já uma Série B, e aí as coisas começam a andar de uma maneira legal, né? E assim, a gente sabe que o atleta tem que... Para você ter um bom desempenho no treino, para você ter
um bom resultado, você tem que ter uma alimentação legal, você tem que ter um sono legal e tal. Como é que dorme? Dorme onde? Colchão? É qualquer lugar? Onde que é? É Saco? Onde é? no livro até que o Andrei Campos escreveu, o meu, Ah, tem a foto do quarto lá, eu deitado numa cama, né? Assistindo TV. É, então, cara, eu fiquei lá 4 meses e meio. Recebi 2 meses. E eu já recebia pouco, né? O dinheiro que eu recebi esses 2 meses foi para pagar as passagens para minha namorada, na época, que é minha esposa, ir me visitar. É, gastar com cartão telefônico para ligar? para ligar e alimentação. Então, assim, naquela época eu investi em mim. Porque eu sabia também, se eu guardasse aquele dinheiro não ia fazer diferença para mim e eu precisava performar para sair dali, né? Então, assim, eu investi em mim, né? O dinheiro o pouco que eu recebi lá, eu gastei tudo em alimentação. Tanto é que quando acaba o contrato, aí a gente fica lá um dia. E eu dei sorte que o meu pai tinha ido a Ilhéus levar minha irmã e estava descendo de carro. Porque quando a gente foi fazer o acerto para ir embora, eles deram 50 ou 100 reais. Não dava pra pagar passagem de ônibus. Tipo, não chegava. Não dava nem pra gasolina. Então eu desci com o meu pai de carro. E aí a gente desceu de carro e foi pra Porto Alegre. Aí pegou uma caroninha. É. E aí do Vila Nova, depois Curitiba. Aí depois do Curitiba você foi para Portugal. E aí começa já uma trajetória diferente, né? É assim, é que naquela época não tinha internet que tem hoje, né? Mas no Curitiba eu fiz quase 200 jogos. Fui bicampeão paranaense. Classificamos o Curitiba para Libertadores. Acho que ficamos em 4º lugar naquele campeonato de 2003, que o Cruzeiro foi campeão tríplice coroa. Sim. O Santos, se não me engano, que tinha sido campeão brasileiro no ano anterior, foi 2º. O São Paulo, que depois vinha a ser tricampeão brasileiro, foi 3º. E a gente foi 4º. E a gente liderou, acho que na virada do turno a gente liderou o campeonato. Então, assim, nós tínhamos feito uma campanha muito boa lá e surgiram vários jogadores lá no Curitiba naquela época, né? E aí surgiu a oportunidade de eu ir para Portugal. Até financeiramente não era uma grande vantagem, só que, assim, para um goleiro sem passaporte ir para a Europa era muito difícil. Então, assim, e eu queria ir como experiência de vida, mas mesmo que o Scarpa fez agora, claro que num outro nível, né? O Scarpa foi para a Premier League. Mas eu queria como experiência de vida. E aí eu tive que aproveitar. Tanto que o presidente do Curitiba na época me ofereceu o mesmo contrato, 4 anos de contrato, e eu falei para ele que eu queria ir por causa da experiência. E foi muito bom, cara, foi muito bom. Foi uma vivência espetacular, uma outra cultura não tão diferente da nossa, né? Mas pude jogar Europa League, pude jogar contra grandes jogadores. O Hulk, nessa época, estava no Porto. Lisandro Lopes de Maria no Benfica. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Você ocupou uma vaga de estrangeiro, né? Então, tu ocupava durante um período, porque... E aí depois você consegue Aí depois tu consegue estatuto de igualdade, né? Que o Brasil... Tanto é que no meu time eram 15 brasileiros. Ah, então eram 15, mais fácil, então. Não, era muito mais fácil. A vantagem do brasileiro em Portugal é essa, que ele consegue o estatuto de igualdade e aí tu não conta como estrangeiro, né? Tanto, o nosso time tinha 15 brasileiros, eram 25 no grupo, tinham 15 brasileiros, um polaco, um camaronês, um senegalês, acho que tinham 6 ou 7 portugueses só. E você não quis ficar assim, tipo, não passou pela cabeça, tipo, que nem Luizão, que ficou muito tempo lá, enfim, vários. O Jonas ficou muito tempo lá também. O Arthur, goleiro. O Arthur mesmo. Acho que até tá residindo lá. Eu tenho amigos meus, que o Elton reside lá. O Elton, verdade. O Cássio, que jogou comigo lá, o Gabriel, que jogou comigo lá, residem lá. Assim, eu tive uma proposta uma vez, depois nós jogamos a Europa League contra o Bayer Leverkusen. Nós perdemos de 3-1 lá e ganhamos 3-2 em casa e fomos eliminados. E aí eu tinha uma proposta do Eintracht Frankfurt, só que o presidente do meu clube na época não quis me vender. E depois, um tempo, saiu... Mas pra mim não chegou nada. Saiu no jornal A Bola ou o Jogo, na primeira capa, que eu tinha sido vendido pro Sporting. Olha só. Porque o time que eu tava, o União de Leiria, ele fazia muito isso. Ele contratava os brasileiros e vendia. Vendeu Derlei pro Porto, vendeu Maciel pro Porto, vendeu... o Elton pro Porto. Era um clube que pegava muito brasileiro, jogadores... Muito. Fazia muito dinheiro com passagem, isso. né? E aí... Só que não surgiu. E aí, nisso, o Rodrigo Caetano me liga pra vir pro Vasco, que ele tava montando o time do Vasco em 2009, né? Ele com o Dorival. Com o Dorival Júnior. E aí... Eu vi ali uma oportunidade boa de voltar, até pelo tamanho do clube, né? Sim. E aí
diante de uma especulação que não era nada certo, de você ir para o Sporting, você viu a eu já estava oportunidade do Vasco. eu estava entrando no meu último ano de contrato, né? Então pro clube, pro Leiria também eu sairia de graça, e eles tinham alguns débitos comigo, e aí eu fiz um acordo, deixei o que eu tinha para receber lá e vim pro Vasco no começo de 2009. Foi uma decisão acertada, né? Foi. Foi. É o que eu falo assim, eu sempre tive o sonho de jogar na Alemanha. Aí você fala, mas Premier League, eu sempre quis jogar na Alemanha. E teve essa possibilidade do Eintracht Frankfurt. Aí você fala, pô, tu lamenta? Não lamento. E se eu for para o Eintracht Frankfurt e viro o sexto goleiro, né? Uhum. Olha o que eu vivi depois disso. Pô, joguei 249 jogos no Vasco, 280 no Palmeiras, dá quase 600 jogos em 2 clubes gigantes, né? Então, assim, não me arrependo e, pelo contrário, agradeço por ter tomado esse rumo. Tem alguma coisa de família, alguma coisa especial da Alemanha? Você ter esse... Não, eu sou de descendente alemão, alemã, né? Os 2 sobrenomes, Bittenbender e Praça. Mas eu gostava do campeonato pela competitividade, cara. Claro, tirando o Bayern, né, que é um caso à parte, é um campeonato que tu pega ali 10, 12, 14 clubes que tem um nível muito bom, né? A gente pode citar aqui um monte, Red Bull, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Borussia, Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Stuttgart, Schalke, que agora tá mal, Werder Bremen, Wolfsburg, pô, tem muitos, né? Então, era um campeonato Ele é muito equilibrado, né? Era um campeonato que me atraía muito. E aí, coisas que o mundo da bola, o destino, não dá para controlar, né? Hoje, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje e a assessoria de alguém, de repente eu teria tentado naquele momento, porque hoje, óbvio, eu sei que eu viria pro Vasco e pro Palmeiras, mas na época eu não sabia. Sim. Então eu teria forçado um pouco mais a negociação, porque eram valores bons, mas o presidente lá também era meio maluco, né? Meio pancado, então... Mas... E você sempre foi um cara que nunca teve empresário, né? Você sempre negociou as tuas coisas, quem cuidava do financeiro, você sempre teve um advogado que cuidava dos teus contratos e tal. Uma advogada, né, no caso. E acho que talvez ali, hoje, com a experiência que você tem e tal, faltou ali um pouco. Acho que não faltou, é que hoje mudou. E assim, a mudança foi muito rápida, botar de 2010 para cá. Hoje... tu tem que ter uma pessoa para cuidar dos teus negócios, porque só que assim, tu tem que ter um cuidado muito grande, porque é uma coisa que muito jogador fala e eu acho um absurdo. Tu vai entrevistar ele, tu já deve ter ouvido muito isso. Eu não sei de nada, não sei de nada, está tudo na mão do meu empresário, eu só quero me preocupar em jogar futebol. Pô, será que um cara não tem condição de saber o que está acontecendo com a carreira dele e jogar futebol? E aí acontece uma coisa, muitas vezes os clubes e alguns clubes, né, não botar no mesmo balaio, alguns clubes e alguns agentes preferem que o jogador seja dependente dele. Eles preferem criar essa dependência, mecanismo e essa ali. sensação de dependência, de que assim, puta, se esse cara não estiver comigo, eu tô ferrado. Aí o que os caras fazem? Eles fazem tudo. Vai no banheiro, o cara vai para ti. Vai pagar uma conta, o cara vai para ti. Vai ver a escola. Então, tu cria uma relação de dependência que realmente, aí o cara não consegue se desvincular. E aí entram várias situações que a gente vê no futebol de jogadores que são enganados, né? Sim. Por imperar. Porque assim, como tem os bons, tem os maus também. E assim, quanto menos... E eu sempre brinco, tu não precisa saber de tudo. Tu precisa saber ser especialista em tributação, em lei de limitada, em lei de SA. Tu não precisa. Mas tu tem que saber o mínimo para saber que o cara não está te enganando, né? Então tu tem que saber qual é a carga tributária que vai incidir na tua imagem. Tu tem que saber qual os regulamentos, as diretrizes para tu fazer um contrato de imagem, uma CLT, multa rescisória, tudo, né? Então, tu tem que saber o mínimo possível, cara, para não ficar na mão de uma pessoa, porque o ser humano é falho, né, cara? E vai criando aquela zona de conforto também pro jogador, que é muito simples, e aí quando você vai ver, às vezes acontece... Como a gente está vendo recentemente, temos um caso dentro do Palmeiras, do grande craque do Palmeiras, que é o Dudu, que está passando por um processo de um cara que é padrinho de casamento dele. E é uma situação complicada porque, pelo que a gente vê, né, diferente de outras que o jogador é enganado, vamos dizer, por ignorância,
o cara falsificou mesmo. Uma assinatura. Dizem que falsificou a assinatura, reconheceu em cartório. Então é um caso bem complexo esse, né? E que se você não tiver ali o controle, entre aspas, das coisas, acaba acontecendo o que lamentavelmente acontece. Eu, em 20 anos aí de profissão, quase 20 anos, eu já vi de tudo. Já vi jogadores muito milionários perderem tudo, jogadores que às vezes têm uma carreira curta e conseguem guardar um patrimônio. E eu acho que você é um exemplo positivo, porque eu sempre ouvi, li matérias falando: o Fernando Praz é um cara que, do salário dele, mais da metade fica guardado, fica investido. Como é que você pegou o teu patrimônio, contando a tua carreira inteira? Como é que você trabalhou o teu patrimônio? Como é que você trabalha hoje ele pós-carreira? André, isso é até curioso porque eu não tive educação financeira. Eu sou um autodidata. E aí tu me pergunta, por que? Cara, eu sinceramente eu não sei o que me levou a isso. Mas eu sempre li muito, né? E aí eu criei meu próprio método. E assim, eu dei sorte também, porque em termos de carreira eu fui crescendo progressivamente. Eu saí do Grêmio, na base, não ganhava nada. O Grêmio, inclusive, pagava metade da minha faculdade, né? Isso é muito legal, porque eu não tinha condição de pagar a faculdade toda, o Grêmio pagava metade. Aí depois fui para Francana, não recebendo, mas ganhando mais que eu ganhava no Grêmio. Aí depois fui para o Vila Nova ganhando o dobro que eu ganhava na Francana. Aí depois fui para o Curitiba ganhando o triplo. Aí depois eu fui para Portugal ganhando um pouco mais pela cotação. Aí depois fui para o Vasco. Aí depois eu fui para o Palmeiras. Então, assim, eu fui crescendo. Então, isso me ajudou também. Porque é difícil quando tu atinge um padrão para tu baixar. Para tu aumentar o padrão é fácil, né? Claro. Então, assim, eu lá desde o Curitiba, que foi quando eu comecei a receber com regularidade, né? No Vila Nova atrasava muito também, que eu que eu podia me planejar, eu gastava 20% do meu salário líquido, eu tirava, eu separava imposto, tudo, gastava 20% do meu salário líquido, então eu guardava 80%. E aí a minha conta era mais ou menos assim, eu vou jogar 10 anos futebol, em alto nível. É que eu consegui estender um pouco mais, né? Mas era dos 25 aos 35. Eu joguei até os 43 quase. Vão ser 10 anos. Eu vou parar de jogar com 35. A expectativa de vida do brasileiro é 75, 80 anos. Então são mais 40. Se eu tenho 10 anos de economicamente ativo, não que depois tu não possa ser economicamente ativo também, né? E mais 40, então se eu dividir isso, são 50 anos. Eu posso dividir em 5 etapas, né? Uma produtiva e as outras de rendimento. Então, 20% vezes 5 dá os 100%. Então, eu dividia meu salário por 5, esses 20% era para esses primeiros 10 anos, dos 20% aos 40% era para os outros 10 anos. Então, eu separava por caixinhas, né? E aí De 10 em 10. De 10 em 10 e 20%, 20%, 20% de cada caixinha. Então, eu guardava os 20% para viver no momento e botava os outros 20%, cada um numa das outras 4 caixinhas. E assim, eu também me preocupava muito porque o goleiro, ele ganha menos, mas ele tem a possibilidade de jogar mais também, né? Sim, longevo, né? Então assim, eu sempre fui um cara muito pé no chão, sabe? Eu nunca fiz loucura com dinheiro, eu sempre me planejei. Tudo que eu faço assim, eu me planejo. Vou fazer uma viagem? Me planejo. Vou trocar de carro? Me planejo. Então eu tenho tudo separado no meu planejamento financeiro. Ou seja, assim, claro que você está falando de um planejamento maior, de um tempo de vida, tudo, mas você não deixa de tomar o seu vinhozinho, de sair. Isso não quer dizer que o Fernando Praz não aproveite a vida, por isso mesmo, André, não vai para uma baladinha com a esposa. O planejamento financeiro te dá a possibilidade de aproveitar tudo isso. Aí. Se tu não te planejar, aposto contigo que a tua faixa, o teu período de poder aproveitar vai ser bem menor. Então, tu te planejando, te programando, tu consegue aproveitar melhor. Se você Sem dúvida nenhuma. Se você tiver planejamento, até a balada é melhor. Você aproveita melhor. Sem dúvida nenhuma. Aí, ó, tá vendo? Sem dúvida nenhuma. Vou até pegar um gancho aqui para chamar porque a gente tem aqui uns quadros aqui, uns desafiozinhos aqui, que você vai gostar. Eu vou chamar o primeiro aqui, que é o Fala na Cara. Esse é bom, chama a vinheta aí. O Fala na Cara é um papo mais assim, boleirão, assim, tal, que eu queria que você me falasse quem foi o jogador mais penteiro, mais chato, assim, que você já enfrentou. Mais chato.
no jogo, assim, Jogo. no geral, No geral, técnica, comportamento, tudo. Conjunto da obra. acho que D'Alessandro, É Andreas mesmo? D'Alessandro. E um baita cara. Gostaria de ter do meu lado, mas de jogar contra É. era chato. Por quê, assim? Tipo, o que ele fazia de... Não, além da qualidade técnica, da liderança, ele queria comandar o jogo, né? É. Ele queria comandar o jogo. Árbitro, adversário, todo mundo. Ele queria comandar o jogo. Então, e tem outros caras assim, Sim. né? O Fred era assim, o Felipe Melo é assim. Tem vários jogadores assim. E eu acho que... E é bom tu ter um cara desse no teu time. Quando você tem conta, esse que é o Aí é tu o tem problema. aí tu tem que criar mecanismos para tentar inibir esse cara, né? E o cara mais bonito, assim, que você já enfrentou? Vou dar moral para um parceiro meu de Conceição, Rafael Sobis. Rafael Sobis? É. É verdade, Rafael Sobis é boa pinta mesmo, né? Rafael Sobis é aquele Mas cara... também, né? Faz harmonização facial, faz botox, É, faz também tratamento de pele, mas tá certo. ele também, ele pede uma... com ajuda fica melhor, né? Ô Praz, você falou de carreira longeva de goleiro, né? Você chega no Vasco, o Vasco é o que te coloca no... Você falou do Coritiba, claro, o Coritiba é uma torcida gigante, é campeão brasileiro, depois você sai para Portugal. O Vasco é o que te coloca no cenário assim nacional, que você fala o goleiro Fernando Praz e tal. É o Vasco que te coloca, né? Inclusive é lá que muda o meu nome, né? Porque antes era o goleiro Fernando. Era Fernando. O goleiro Fernando. E aí muda para Praz porque tinha o Fernando, o zagueiro, jogou no Sim. Flamengo, tinha o Fernando Galhardo e tinha o Fernandinho. Então eu era o quarto Fernando. Não, sem dúvida, cara. Assim, hoje eu tô na imprensa, né? Uhum. E eu joguei no Rio Grande do Sul, joguei no Paraná, joguei em Goiânia, joguei no Ceará e joguei no Rio e São Paulo. A exposição é absurda, cara. Não tem comparação de Rio e São Paulo. Não tem comparação. O Rio e São Paulo te dá uma exposição surreal, absurda. E isso eu pude comprovar na minha passagem pelo Vasco. É literalmente um jogador antes e outro depois, né? Tanto é que esse jogador muda até de nome, né? De Fernando para Fernando Praz. E o período que você teve lá foi um período que o Vasco foi um momento importante. Essa dupla Dorival e o Rodrigo Caetano é uma dupla bem azeitada, né? Que agora a gente vai ter na seleção brasileira, né? Eles foram fundamentais, cara, porque ali 2009 o Vasco estava na Série B. É mais ou menos a história do Palmeiras também, né? Eu cheguei no Palmeiras na Série B também, fui campeão da Série B também no Palmeiras, fui campeão da Copa do Brasil também no Palmeiras e no Vasco. Então foi uma história mais ou menos parecida, só que o Vasco teve uma quebra de continuidade e aí não conseguiu se reerguer. Mas, cara, o Dorival e o Rodrigo, além de conseguir contratar muita gente boa, o Carlos Alberto é campeão do mundo, cara. O Carlos Alberto é campeão do mundo. O Carlos Alberto é de 85, se não me engano. Nós estamos falando em 2009, 24 para 25 anos, cara. Ele foi pro Vasco, assim, na Série B, né? Um cara campeão do mundo. Então eles conseguiram levar jogadores de qualidade, conseguiram montar um ambiente bom e apagaram cada incêndio, os dois, cara. Que, assim, que foi impressionante, porque era um momento de muita dificuldade financeira e de estrutura. E a gente conseguiu fazer uma Série B ok. Aí no ano posterior a gente fez um brasileiro, começamos mal, depois a gente se reforçou e fomos bem. Em 2011 foi vice-campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, né? Mas foi uma dupla que deu muito certo no Vasco. E você acha, como é que você vê assim na seleção brasileira, por exemplo? São caras hoje, claro, extremamente experientes, mas a seleção brasileira está num momento de bagunça, né? Falar real, assim. André, eu espero que eles consigam recolocar a seleção no rumo, né? Óbvio que a gente fala de seleção, mas quando a gente fala de seleção, a gente fala de futebol brasileiro, né? A gente precisa mudar algumas coisas no futebol brasileiro, né? A gente demora muito para fazer as coisas aqui. Eu sempre uso o exemplo. Os pontos corridos demorou para chegar aqui ainda com uma certa resistência, né? Chegou, sei lá, depois de quanto tempo. Outra coisa, o calendário, a gente ainda não acertou o nosso calendário, que é um calcanhar de Aquiles. Mas o exemplo da SAF, por exemplo, eu posso me enganar por 1 ou 2 anos, das principais ligas do mundo, acho que Portugal foi uma das últimas a implementar, lá é a Sociedade Anônima Desportiva, é SAD, né? Que é a Sociedade Anônima de Futebol. Em 99 ou 2000, a gente implantou em 2021, a gente fez a lei, em outubro de 21, se não me engano. 20 anos, cara. Há quanto tempo? Hoje, com o fluxo de informação que tem, é absurdo ter um delay de 20 anos. Outro delay que a gente tem, do fair play financeiro, a gente ainda não tem o fair play financeiro.
A gente está discutindo agora a unificação acho que tem 3 propostas de liga. E nos outros países, a Premier League já é a liga da liga, né? Então, assim, a gente demora para discutir algumas questões aqui no Brasil que durante muito tempo foram negligenciadas, que a gente sempre achou que o futebol se decide dentro do campo, com a arte do jogador, com o talento do jogador, mas isso mudou também. Tanto é que se tu pegar a fotografia do futebol de 30 anos atrás, os principais mercados, os principais países, jogadores de futebol, hoje, cara, o futebol ele se espraiou de uma maneira, ele se propagou para todos os continentes, que hoje a gente está vendo seleções que não tinham tradição nenhuma complicando. Então, assim, a Venezuela é um exemplo. Né? A Venezuela é um exemplo. Então, assim, a gente tem que tentar acompanhar isso, cara. E eu acho que o Dorival e o Rodrigo podem acrescentar muito nisso, nessa discussão. Quanto tempo de Vasco? Foram 4 anos. 4 anos, de 2009, 10, 11, 12. 12, né? Você chega a pegar aquele jogo... Qual jogo? O do Diego Souza? Foi o teu último ano ali, né? Foi. Aquele time se desfez naquele ano, né? Depois da Libertadores. Já era mais ou menos previsto entre nós que depois da Libertadores o time ia se desfazer. Que seria um... Saiu o Fagner, saiu o Diego Souza, saiu o Alain, saiu o Rômulo, depois saiu eu, saiu o Eduardo Costa, saiu o Juninho, saiu o Alexandro, saiu o Newton, depois sai Dedé, depois sai Éder Luiz. E assim, era um time que assim, fico com a sensação, olhando, que aquele time era um time meio pronto para ser campeão. Era um time muito experiente, era um grupo muito fechado. Cara, ainda dá para entender aquele jogo, aquele lance. Cara, o jogo é jogo, né? São coisas de futebol, né? Como um pênalti perdido, como uma falha de um goleiro. Assim, é o futebol, cara. Mérito do... Porque assim, a gente sempre falou, se a bola tinha caído no pé de alguém, era do Diego Souza, que era o cara que tinha, assim, muita qualidade para finalizar. Vai dizer que ele fez o certo? Certo é que nem pênalti. Pênalti bem batido é o pênalti que entra. Cara, não é tão simples assim, que às vezes a gente tem uma tendência a simplificar o futebol e a gente foi criado nessa cultura. E às vezes as coisas não são tão simples de analisar. Né? Às vezes, o cara perdeu porque o juiz não deu. Outra coisa, às vezes um time reclama de uma arbitragem que foi rebaixada ou perdeu o título por causa da arbitragem. Cara, num campeonato de pontos corridos, né? Sim. São 38 rodadas. Então, assim, a gente às vezes simplifica muito. Mas, cara, o Diego tomou uma decisão aceitável ali, cara, mérito do Casco. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu comparo muito esse lance do Diego ao do Pinilha na Copa de 14, no Chile, contra o Brasil. Porque se ele faz aquele gol, que ele mete a bola na trave lá, acaba. O Brasil ia estar eliminado ali no Mineirão e tal, e o Chile ia estar classificado para as quartas de final. Não foi. Por que não foi? Tem outro. É um lance. É uma tomada de decisão. Naquela Copa do Brasil mesmo, vai lembrar o lance que o Fred tem cara a cara comigo também, aos 44 segundo tempo contra o Fluminense. Se ele faz o gol ali, acaba. Porque ia ser 2-2 e aí dava Fluminense. Então, assim, cara, são coisas do futebol, né? Assim, não tem óbvio que, foi um lance que marcou, porque até o Cássio defende, vai pra escanteio a bola. Sim. O Juninho bate escanteio, o Nilton cabeceia a bola no travessão, cara, no lance seguinte. Então, assim, foram 2 baita jogos. Né? Você lembra qual foi a primeira coisa que você falou pro Diego Souza, quando você encontrou com ele? Não lembro. Tipo... vestiário ou campo? Nós estávamos ali no Pacaembu e tem o boiler, né? Tem a parte onde se troca e tem o boiler ali. E aí nós estava eu, Diego Souza, Alexandro, não sei se é o W. Costa, mas tem algumas coisas que a gente não pode falar, né? Que a gente comentou. Tanto tempo que a gente comentou. Não, que é mais institucional, então são coisas que... Mas, cara, o que a gente falou pro Diego é que faz parte, cara, faz parte. Ele já tinha feito gols importantíssimos, assim, assumido em momentos de pênalti, em jogos complicados, faz parte, cara. Não tem muito o que falar. Assim, quem está mais tempo no futebol e quem consegue sair e analisar sem a emoção, né? Entende. Agora, o torcedor, a pessoa que está muito envolvida emocionalmente ali, não consegue raciocinar e ter o discernimento, né? Para entender. Mesmo você experiente assim e tal, já vivido, eu imagino que deve ser meio assim... constrangedor, né, de chegar pro cara e trocar ideia, ou não? Tipo, depois de um lance desse. Não, depende da relação que tu tem com
com o cara e depende É. do grupo. Né? O nosso grupo ali do Vasco, cara, a gente passou por muita dificuldade. O que fez? Porque tu pode ir, a maioria dos clubes, quando é campeão, modelo antigo, né? Quando era campeão no meio do ano da Copa do Brasil, caía, né? No brasileiro, Sim. caía assim, de rendimento. Sim, sim. A gente lutou ponto a ponto com o Corinthians até o fim. E a É. gente não foi campeão por algumas situações. Se tu pegar meu telefone ali, eu tenho uma foto até hoje de um lance. No primeiro, eu sempre falo isso, cara. No primeiro turno, era sempre o último jogo, era um clássico, para não ter aquele negócio de entregar jogo, né? E aí era Vasco e Flamengo. E aí tem um lance do Bernardo com o Léo Moura, que o Bernardo balança, pedala, o Léo Moura dá um tapa e pega no pé do Bernardo. Se tem VAR, era pênalti. Foi empate o jogo, 0-0-1. O último jogo do segundo turno, Flamengo e Vasco. E tinha dado uma polêmica absurda. Tu imagina só, André, um pênalti no Flamengo e Vasco que o juiz não dá e todo mundo viu que foi. Porra, ia acontecer, esse cara não apita mais jogo nenhum, vai trazer um árbitro de fora. Botaram o mesmo árbitro a apitar o segundo jogo. Périx Bassols. E aconteceu o quê? Pênalti. E eu tenho o lance no meu telefone ali, o Williams puxa o Diego Souza pela camisa assim, ó, com as duas mãos, cara. Caraca. E o Diego Souza chega na frente do Felipe e não consegue finalizar a bola, vai fraquinha. E ele também não deu esse pênalti. E aí no fim, 0-0, a gente fica a 2 pontos do Corinthians, né, para ser campeão. Então assim, era um grupo que conseguiu esperar muita coisa porque era um grupo que se dava muito bem, cara, muito bem, muito bem. Ou seja, não foi tão difícil Não, chegar ali e tal e Não, conversar não. depois daquele lance do Cássio ali, por exemplo. Não foi. E depois você chega... Bom, aí você... como foi no Vasco de chegar para uma reconstrução, você chega no Palmeiras também para uma reconstrução. Eu imagino que todo um filme repetido ou foi diferente a chegada no Palmeiras? O começo foi parecido. Depois do meio pro fim que foi diferente, né? Porque o Palmeiras, que eu te falei, a gente chegou, fui campeão brasileiro Série B nos dois. Aí no outro ano, um ano de dificuldade, nos dois. Aí depois no terceiro ano, campeão da Copa do Brasil nos dois. Só que o Palmeiras conseguiu dar sequência no planejamento e na reformulação do clube, né? O Vasco não. O Vasco... É que aí tinha um investimento no Palmeiras. E assim, o Vasco ali, ele perdeu algumas peças, né? 2011, no fim de 2011, o Rodrigo sai pro Fluminense. E aí sai o Rodrigo, sai o Herculino, que era um diretor, sai o Mandarino, que era um diretor. Então saíram 3 diretores. E aí ali o processo meio que se perdeu. E em algum momento ali também no Palmeiras você encontra o Dorival, né, também, né? Foi em 2014. Naquele 2014. Jogo lá do Atlético Paranaense. O Dorival chega pro lugar do Kleina, né? Chega no Kleina e depois ele sai, chega o... Aí daí o Dorival salva, né? Salva. Daí no fim de 2014 não renovam com ele. E aí em 2015 veio o Oswaldo. O Oswaldo de Oliveira. E aí depois do Oswaldo veio o Marcelo. Marcelo Oliveira, que aí ganha... Que daí é campeão da Copa do Brasil. Que é o campeão da Copa do Brasil. E tem uma troca de treinadores, né? Mesmo o time bem, tem uma... Não, se tu for ver, a gente foi campeão da Copa do Brasil em 2015. Campeão brasileiro em 2016. Vice em 17 e campeão brasileiro em 18, né? Tudo com troca de treinador. 4 anos... Vice brasileiro é uma... Em 4 anos, 3 títulos nacionais e um vice... Todo ano teve troca de treinador. Então quem olha de fora pensa assim, pô, esse treinador ganhou tudo. Não foi. Não foi. Todo ano trocou. Todo ano trocou. Pra tu ver a pressão que é. E isso é um problema sério, né? Como é que era para vocês ali no grupo? É um problema sério por 2 motivos. Aliás, é um problema sério de qualquer maneira. Sim. Ou porque tu contratou errado e teve que demitir, ou porque tu demitiu errado sem ter tido a convicção para manter, né? Então, assim, toda troca de treinador é muito complicada. É muito complicado. Então, tem que ver, tem que entender por que foi trocado. Às vezes tem que trocar, óbvio. Não tem... Se tu vê que a coisa não vai andar. Mas aqui no Brasil é demais, né? É demais o volume de trocas. A gente tá vendo aí times com 4 rodadas trocar o treinador, cara. Isso é... surreal. É absurdo, é surreal. É impensável. Não tem lógica que se explique isso. Pelo menos em 99% dos casos. Como é que é para dentro de um grupo, você que sempre foi um líder, como é que se sente a hora que desgastou um trabalho? Como é que você percebe que, tipo assim, cara, não vai andar? Tu percebe no dia a dia,
na condução do treinador, como as ideias do treinador chegam para os jogadores, como é a aceitação dos treinos pelos jogadores, como está o ambiente interno dentro do clube, relação de torcida, treinador, direção, treinador, jogador, treinador. Tu começa a sentir, às vezes tu sente até no... Eu já passei por várias trocas, né? Já teve trocas em que o treinador sai transtornado com a saída, que fica puto, e tem outras que o treinador vê realmente que não tinha mais, não? Tem onde mais tirar. Por isso que o profissional que faz a gestão, ele tem que ter uma capacidade de avaliação muito boa, cara, porque não é fácil. É um choque muito grande quando tu interrompe um trabalho, quebra um trabalho e tira um treinador, né? É verdade ou é mito isso aí de que o jogador às vezes é consultado para a saída de um treinador? Para saída, para chegar. Acontece. Aconteceu contigo já? Assim, de um dirigente chegar e falar assim: Fernando, o que você acha desse treinador aqui? Já aconteceu. Sem citar nomes, ou se quiser citar nomes... Já aconteceu na antevéspera de um jogo importante. Eu indo para casa, tocou meu telefone, o cara, vou mandar o fulano embora, vou mudar o fulano embora. Eu falei, tá maluco, cara? Se mandar e a gente perder, a culpa é tua. Porque o Si vai trabalhar. Se ele tivesse ficado, ganharíamos. E se classificar tu mandando embora, vai ser pelo trabalho do cara. Então, assim, e outra, eu não vejo necessidade. Por quê? Porque não sei o quê. Eu falei, cara, meu feeling como jogador, como atleta, não, né? Então, assim, e também eles perguntam, e assim, cara, eu acho que tudo depende, né, André? Tu fazia, é certo ou errado? É errado tu perguntar para quem não tem condição de avaliar, ou para quem vai ter uma opinião viciada, né? Assim, com alguma coisa que tira a credibilidade da opinião. Mas, o cara trabalhou com o treinador, o cara o líder conhece o grupo, mas o diretor tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado, porque pode ser um tiro no pé também, né? Então, assim, isso tudo faz parte da leitura que quem comanda tem que ter. Isso aí que você falou, classifica, não classifica, isso aí tá com cara de ser ou Libertadores ou Copa do Brasil, então foi no eixo Rio-São Paulo. Né? Ou o Paulista. O Paulista. Ou o Goiano. O Goiano não. Tá com cara de ser Goiano, não. Tá com cara de ser Goiano, não. É coisa importante. Copa do Nordeste. Acontece muito, né? E derrubar o treinador, não. Ou também? Não, derrubar diretamente eu nunca vi, assim... Tipo assim, do elenco, dos líderes chegarem no dirigente e falar assim, comigo nunca teve. Cara, não tá rolando. Não, comigo nunca teve. Agora, já provavelmente tiveram alguns atritos entre treinador e Você jogador. Já viu o pau cantar assim, legal? Já tiveram atritos entre treinador e jogador que provavelmente na avaliação do diretor pesou para demissão. Para demissão, né? Provavelmente. Coisa feia mesmo? Já. Quase briga. Vias de fato? Quase, já. Não foi nenhuma nem duas. Entre jogador e treinador, isso tem. Você já separou muitas? Já. Conta uma aí, vai. Não, sem personagem. Não quero saber de nome, só quero a história só. Não, de discutir, assim, e na maioria das vezes são falhas de comunicação. O treinador gritou com o cara na beira do campo, o jogador abriu os braços, aí o treinador chegou no vestiário para conversar com o cara, aí o cara pensou que já era uma cobrança, porque estava na frente de todo mundo, e o cara estava fragilizado, porque de repente o jogador tinha jogado mal, e eles entendem errado, e aí um sobe o tom, e aí tem que ter os líderes de vestiário que conseguem contornar o problema, né? Isso aí acontece, e muitas vezes é uma coisa ali dentro do vestiário que é interno e que não tem jeito, né? É grupo, né? Acontece, assim, são seres humanos que estão sob uma pressão absurda. O ideal é não acontecer? O ideal é não acontecer. Claro. Mas acontece, cara. Acontece. Claro. Qual foi o grupo assim mais de personalidade, assim, mais difícil que você já trabalhou? Assim, eu digo difícil no sentido assim, de que os caras são muita personalidade. Cara, isso aqui é bem complicadinho, assim, tem que segurar ali. Não, assim, complicado de segurar não, mas assim, um dos grupos que juntou mais caras de personalidade que eu trabalhei foi o do Vasco.
Esse Vasco. Tinha Alexandro, tinha Diego Souza, tinha Felipe, tinha Juninho, tinha Eduardo Costa. Então, assim, tinha o Fernando zagueiro, tinha bastante gente de personalidade, né? E assim, e tu vê, é um dos grupos que eu te falei, que a gente só chegou onde chegou por causa do grupo, né? Porque tinha muito problema. Porque às vezes, quando tu tem muitas personalidades, muitos líderes, e tu não consegue criar uma conexão entre eles, dá problema, né? E no Vasco a gente conseguiu criar uma conexão extraordinária, cara. Eu jurava que era o Palmeiras lá, com o Dudu, com o Felipe Melo. Não. Era que tinha também ali uns grupos, umas lideranças. Não, ali mas você não. também, que era uma liderança. Achei que podia ser esse Palmeiras aí. Não. É que às vezes o jogador tem um tamanho muito grande, mas assim, no dia a dia ele não é muito ativo, muito influente, sabe? O Dudu, assim, é um cara super tranquilo, cara. O Dudu é um cara super tranquilo. Se precisar não falar, o Dudu não fala, sabe? Então, assim, o Dudu foi muito tranquilo, cara. E falando nesse Palmeiras, tem uma entrevista sua, uma fala tua que viralizou, que muita gente interpretou errado, que como se fosse do Jailson. Eu sei que você às vezes não gosta de fomentar muita coisa, polêmica e tal, você é um cara mais na tua, mas não é o Jailson, né? Não, pois é, vocês me falaram, eu até estranhei, porque eu já expliquei isso num programa de televisão, já falei nisso num podcast do Palmeiras mesmo, no Pó de Porco, e não, meu problema com o Jailson é zero. É zero. É zero. Meu problema Que é da tua saída do Palmeiras, né? Não, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Meu problema foi com outra pessoa. E tu falou que eu não gosto de falar. Eu não gosto de falar porque eu acho que já é um assunto que eu já liguei para essa pessoa, falei tudo que eu tinha que falar para ela e para mim tá resolvido. Eu deixei muito claro o meu posicionamento em relação a ela. E então, para mim não tem. E assim, coisas ruins não é bom ficar revirando, remexendo, né? Eu prefiro lembrar das coisas boas. Uhum. O Jailson sabe, mesmo ele deve ter visto enfim, essa repercussão, e imagino que vocês devam ter conversado e zerado, né? Eu falei com o Jailson no casamento do Dudu só. Uhum. Mas, cara, ele sabe também que Sim, não, que não é ele e tal. Isso aí, cara, assim, hoje com a internet, tu deve saber mais do que eu, né? Sim. As pessoas acham que porque dão um Google, porque vem uma manchete, ela sabe no assunto. Por exemplo, crise financeira. O cara lê a manchete, os commodities, o cara já sabe, já virou especialista. Claro. E as pessoas têm preguiça de procurar informação. Então, é o mundo é o mundo da desinformação, né? E as pessoas culpam a internet. A internet não é culpada. Pelo contrário, a internet é uma baita ferramenta. As pessoas que usam errado. Então, assim, as pessoas ficam com preguiça de procurar e aí e querem opinar sobre tudo também. Querem opinar sobre tudo sem saber nada. Então, por isso que acaba acontecendo isso, cara. E as coisas ruins sempre viralizam, sempre tem mais repercussão do que as coisas boas, né? A tua questão lá com a tua saída do Palmeiras só era com quem comandava lá, com quem assinava as contratações, com quem assinava os documentos lá e que acabou não dando certo, né? A bronca é essa. Eu volto, eu não vou falar mais sobre isso, mas assim, é bem claro. O meu problema não foi por ter saído do Palmeiras, porque se as pessoas quiserem, eu falei com o Mano, falei com o Gagliotti na época, falei com o Cícero, falei com o meu treinador de goleiro, falei com o Alexandre, falei com todo mundo que eu não via lógica do Palmeiras ter 3 goleiros com mais de 30 anos, que eles iam estar fechando o espaço dos meninos. E que o Everton estava chegando agora nessa aí, que tinha que haver uma reformulação. E eu achava que era o momento de eu sair. E aí, eu dei a possibilidade toda, dei a abertura toda, dei minha opinião, só que nunca me trataram com frontalidade, nunca foram frontais. E aí, no fim, aconteceu a maneira que eu saí do Palmeiras, que eu saio do Palmeiras, eu mesmo anuncio que eu estou saindo, eu vou buscar minhas coisas no Palmeiras num sábado, eu falo para os jogadores que eu estou saindo, e aí na segunda-feira, daí tem uma coletiva para falar da minha saída. Então, assim, é só isso. Eu saí era um caminho natural, né? Só que agora tem jeitos e jeitos, né? Poderia ter sido diferente. Sim, poderia ter sido diferente. Eu falo, eu como gestor faria diferente. E também acho que, de repente, quem estava lá na época faria diferente também, se pudesse voltar no tempo. Mas aconteceu e é o que aconteceu. E hoje o goleiro titular do Palmeiras é o Everton.
E o Palmeiras, no fim de semana, né, uns finais de semana atrás, aí perdeu a Supercopa pro São Paulo nos pênaltis. E, cara, ficou uma histeria. O Everton é um baita goleiro. Só pontuar. E em 2020 o Palmeiras foi campeão da Libertadores, 2021 foi campeão da Libertadores, foi tricampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, campeão do estadual, bicampeão estadual, né, só pra pontuar. E aí perdeu um título. Sim. E agora perdeu um título com o Everton. Cara, e fica uma histeria, né? O Everton... É que, André, a gente tem que separar. Torcedor tá no papel dele. Tu não pode criticar o torcedor que fala isso. E tu tem que separar o futebol hoje profissional. Sim. Então, assim, e dentro do futebol profissional a gente tem profissionais e amadores. Então, assim, cara, se eu tô, por exemplo, no Palmeiras, se eu tô num clube e acontece o que aconteceu, zero problema. Sim. Zero, nada, não afeta em nada. Não muda absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Claro. Não, e assim, hoje a gente vê o Everton consolidado e tudo mais, e eu queria a tua opinião, agora que você é o cara que está do outro lado do balcão, que você analisa, você tem muita propriedade pelo clube ainda mais. Cara, você tá achando exagerado essa corneta aí em cima do Everton? O Everton é um grande goleiro de seleção, é goleiro do Palmeiras, multicampeão, mas em decisão de pênalti ele não pega pênalti. Saiu uma matéria agora sobre o aproveitamento dos pênaltis, né? Que o Palmeiras... Porque tinha que botar o lombo, o aproveitamento deles são parecidos. E se tu pegar, tem acho que 2 ou 3 goleiros, porque tem uns lá que tem 3, 4, 5, 9 pênaltis. Isso aí não dá pra usar como comparação. Tu pega os caras que tem mais de 50, 100 pênaltis. Os números dele, o Cássio é um pegador de pênalti, né? Sim. 19% acho que o Cássio tem. O Everton é 17%, 2%. É curto. Então, assim, 2% de diferença. Cara, é empate técnico que fala, que nem pesquisa. Então, assim, só que assim, o Everton, em algumas vezes que o Palmeiras perdeu, o Everton não pegou. Então fica... Mas teve outros que o Everton pegou e o Palmeiras perdeu. Então, assim, cara, as pessoas... É aquela coisa de induzir. Porque eu falo assim, não sou eu que vou dizer se ele é bom pegador ou não. Não é tu que vai dizer. Vamos pegar os números e analisar. Sim. Mas vamos pegar os números com critério, né? Pega os goleiros com mais de 100 pênaltis contra. Aí tu faz o levantamento. E eu uso assim, o Cássio, que é considerado por todos um exímio pegador, 2% a mais, 17 contra 19. E o do Everton é 17 pontos alguma coisa. Então, assim, não é querer defender ninguém, porque quando o Everton errar, eu que estou do outro lado, eu vou ter que falar que ele errou. Né? Sim. Mas, cara, isso eu volto a falar, é aquela coisa de querer simplificar, ou da gente ter a cultura de simplificar o futebol, uma coisa que não é simples. Entendeu? Perdeu porque o fulano errou o pênalti. Perdeu porque não sei o quê. Não, o futebol, a análise tem que ser muito mais profunda. Então, assim, a gente simplificar porque o cara não pegou. Cara, pegar assim um recorte de uma competição. E outra coisa, eu não sei se tu acompanha, eu acompanho porque me marcam muito, né? Uhum. Instagram. E tal. E ele fala, no jogo nos pênaltis contra o Boca. Cara, o goleiro do Boca saía muito antes. Mas muito antes. E 90% ele saia, dos pênaltis ele saia cruzado. O único que ele saiu cruzado foi do Luiz Guilherme, eu acho, do Kevin. E eu tava atrás do gol, ele ficou puto porque ele não foi cruzado, que ele foi no pênalti chapado. E ele saía muito antes. E aí criticaram o Everton, que o Everton estava saindo antes, que se ele ficasse parado no meio do gol, ele pegava no mínimo 3. Aí o Everton, no pênalti do Caleri, o que ele fez? Ficou parado. Ele não pegou. O que falaram? Que ele ficou parado. Então, assim, é a mesma coisa do resultado, criticar em cima do resultado. E aí, se tu for ver, cara, o Rafael também sai antes, assim, não vou dizer que não existe, mas... O ideal pro goleiro é sair o mais próximo da batida. Até pro cara não... Mas não tem goleiro... O goleiro que sai depois da batida, muito raro. Mas a questão é que a fórmula a fórmula perfeita é quando você ganha. Quando pega. Tipo, o certo é quando você consegue. Você pode fazer um excelente trabalho. Acertei todos os cantos. Fui bem... Tive a envergadura perfeita e tal, mas... Claro que tem alguns detalhes que tu pode acertar. Assim, eu sempre achei pênalti. Para o cara ser um bom pegador de pênalti, ele tem que ter um feeling bom e uma explosão. Porque não adianta tu sair no tempo certo se tu não tiver força e velocidade. Explosão, o que é? É força versus velocidade. Isso é potência. Né? Tu não pode ter só força,
porque senão tu vai chegar no canto, mas depois da bola. Tu não pode ter só velocidade, porque senão tu vai ter velocidade, mas não vai chegar no canto. Então tu tem que ter as duas. E isso os goleiros de elite têm. Então, assim, são algumas pequenas sintonias. É a mesma coisa assim, que tu falou do certo e errado, né? Contratação. Depois que tu contrata, fala, porra, esse cara, que condição errada. Sim. Deu errado a condição. Antes, é muito complicado. Óbvio que é a mesma coisa. Tu tem ajustes, tu tem processos que tu faz para tentar minimizar a chance da condição dar errado. Mas depois que contratou é fazer. Porra, que besteira que trouxe o fulano de tal. Ou então, porra, que gênio que trouxe o Soares. A gente pode botar no mesmo pacote Soares e Rames. Soares, cara, tinha tudo para dar errado. Para dar errado. Calendário absurdo do futebol gaúcho. Fim de carreira. Fim de carreira. Último Problema joelho. Não tinha identificação nenhuma com o país, nenhuma com o clube. E deu absurdamente certo. O Rames. 32 anos. Mesmo pacote, até menos, né, em relação à idade, à lesão. Sim. E aí? Se você colocar as duas na mesa, você fala de olho fechado, Rames. Só que daí tu começa, aí eu que te falo dos processos. Tu começa a fazer um checklist. E tu começa, em vez de olhar só qualidade, porque tu faz um checklist primário. Qualidade, ok. Idade, ok. Parte financeira, ok. Tempo de contrato, ok. Rendimento, ok. Aí depois tu vai. Comprometimento, fora de campo, ambição da carreira, perfil, personalidade. Tu começa a fazer sub-itens, né, para a condição. E quanto mais disso aí tu conseguir trazer para analisar, mais tu te cerca de subsídios para errar, para diminuir a margem de erro, né? Claro. Então, assim, é muito complicado. E no futebol e na posição de goleiro também é assim. E para fechar esse assunto, o Everton, a gente tem que lembrar, quer dizer, me lembraram aqui no ponto, tá? O pênalti que ele defendeu do Tiquinho Soares, né? Que aí os cornetas se calam, né? Pênalti que ele defendeu na Olimpíada. Na Olimpíada. Título inédito. Título inédito. É a mesma coisa do Neymar. Botar o Neymar de quinto é um absurdo porque não usou ele na Copa, né? Sim. Eu prefiro botar meus principais batedores antes. Mas por que não criticaram na Olimpíada também, quando ele bateu o quinto? Por que quando ganhou, fala assim, ele não devia... ganhou. Porque ganhou. Porque ganhou. Respeito quem que bateu primeiro na Olimpíada? Não lembro. Respeito quem pensa ao contrário. Mas fala antes. Critica mesmo na vitória. Aponta o erro na vitória. Essa é a verdade. Essa crítica eu dou mais valor do que o cara apontar o erro na derrota. É o que eu sempre falo. É o que eu sempre falo. Que me irrita muito. O ganhou é bom, perder é ruim. Que aí é muito fácil. Sentar nessa... E agora, por que ganhou, por que perdeu, que é difícil. Aí é que tá. E pra fechar aqui, eu tenho mais um quadro aqui que eu queria brincar com você aqui. Roda a vinheta e só aquilo. Fernando Praz. Tafarel ou Dida? Tafarel. Por quê? Foi meu ídolo de criança, né, cara? Tá. Ele jogava no Inter, eu era gremista. E eu ia no Beira-Rio pra ver o Tafarel jogar. Clássico dos Milhões ou derby? Isso é difícil, cara. Acho que eu vou ficar com Flamengo e Vasco por causa do Maracanã. Boa. Copa do Brasil 2011 ou de 2015? Pela história de 15, né? Pelo enredo. Ricardo Gomes ou Marcelo Oliveira? Ricardo Gomes. Palmeiras ou Vasco? Puta. Grêmio. Fala com União de Leiria, pronto, aí já vai. Defender um pênalti ou fazer um gol de pênalti? Cara, eu já respondi essa uma vez, assim, pênalti eu defendi vários na minha carreira, gol de pênalti eu só fiz uma vez, então, se eu fosse o Rogério Ceni, agora, eu sendo o Fernando Praz, o gol de pênalti. Gol de pênalti, né? Pro Rogério Ceni. O Rogério fez mais de 100, né, cara? Então, assim, 100 ao todo, né, de pênalti e de falta. Então, para mim, foi uma coisa única, né? Aliás, o Rogério Ceni, que fez mais de 100 gols, vários de pênaltis, nunca será Fernando Praz. E o primeiro pênalti que ele errou foi eu que peguei. Ah, é? Curitiba e São Paulo. Você já deu uma sacaneada nele? Não. Curitiba e São Paulo no Morumbi. Por que não, pô? Tem que a gente zoar ganhou ele, pô. Muito respeito. de 3-2. A gente ganhou 3-2. Foi o primeiro pênalti que ele errou, bateu cruzado. E nesse jogo, com a nossa vitória, o Cuca foi demitido. Ah, é? Eu estava conversando com o Lugano até esses dias sobre isso.
E ele lembrou, ganhamos de 3-2. Provavelmente o Lugano fez gol de cavadinha ainda. Provavelmente o Lugano achou algum argumento para defender o Rogério. Não, aquele dia o Rogério não estava num bom dia, não sei o quê. O argumento dele foi que o goleiro era muito bom. Ah. Duvido. O Lugano é muito cenista. Mas você nunca conversou com o Rogério depois, no pós-carreira, sobre esse lance? Não, sobre isso não. A vez que eu bati mais papo com o Rogério foi na Copa Nordeste. Ele estava no Fortaleza, treinador, e eu no Ceará de goleiro, e a gente ficou no mesmo hotel. A gente estava numa bolha lá, né? Para as finais da Copa Nordeste foram em Salvador. E a gente ficou no mesmo hotel. E aí, tomando um cafezinho lá embaixo, a gente bateu um papo, mas não sobre esse lance. Não sobre esse lance, né? O Rogério, ele é exímio batedor, né, de pênalti, né? Mas gol de título mesmo, de pênalti, esquece. Não vai ter essa marca. Não vai ter essa marca aí na carreira. Cara, você é um cara que onde você passou, você fez grandes amigos, assim, né? Quem que é o teu grande amigo, assim, na carreira, assim? Quem é o teu brother, assim, que você manda o WhatsApp, tipo, 3 da manhã, tô sem sono, levantei, vou tomar uma água, acabou o sono, deixa eu resenhar aqui. Cara, me dou bem com vários, né? Assim, o Alexandre, eu acho que o Douglas, cara, jogou comigo no Curitiba. Hoje ele é auxiliar do Ituano. O Douglas. Douglas Leite jogou no Guarani, goleiro. Sim. Eu acho que é o cara que eu fiquei mais próximo. Mais íntimo e tal. E muita gente fala assim, aquela história do Ricardo Oliveira, 2015 e tal. Não teve rusga, né? O Ricardo tava nesse aí. Quando tu me perguntou do jogador chato, sei que Ricardo Oliveira, era D'Alessandro, Fred, Ricardo Oliveira e Felipe Melo. Você não quis falar do Ricardo Oliveira? Não, porque eu acho que o D'Alessandro era pior, né? Só que o Ricardo ficou marcado por causa das decisões entre Palmeiras e Santos, por causa daquela máscara da careta, né? Sim. E por ser uma final, ficou mais marcado. Mas o Ricardo era no mesmo molde do D'Alessandro e do Fred. Eles queriam comandar o jogo, né? E que ele tem também aquela entrevista que você tá dando, ele passa, dá um... Que eu tropeço nele, né? Aí, ó, tá vendo? Me chutou. Você tropeçou nele, velho. Mas tudo surgiu, cara, de um lance. É difícil achar esse lance. Uma bola alçada na área, aí o Vitor Hugo tá marcando ele, eu saio por cima dos dois e soco a bola e trombo com os dois. E aí o Ricardo acusa, ele vai sair pra cortar o cruzamento e me dar um soco. Não tem como, cara. Eu dar um soco na bola e dar um soco no cara. Foi uma trombada, o meu joelho deve ter pego nele. Sim. E aí e ele pensou que tinha dado um soco nele, depois eu caio e ele passa por mim e me dá um soco no abdômen. Daí é ali que começou essa coisa mais... Nunca foi um goleiro de soltar o braço, de deixar bravo, deixar a perna. Você sempre foi um cara mais leal, né? Então... E pro goleiro bater é difícil. Uma que se o juiz vê é pênalti. E o outro tem que se preocupar com a bola. Com uma mão tu vai na bola e outro tu dá o soco. Não tem, é muito difícil. Foi uma trombada de jogo que ele achou que acabou virando essa celeuma toda. Você se teve a famosa história que vocês se encontraram no banco. Foi. Mas depois não teve mais encontro, né? Não, me encontrei com ele jogando contra o Curitiba também. Ceará e Curitiba. No Couto Pereira. Mas foi de boa também, Foi né? de boa. Teve o cumprimento. Teve. Não, se encontrar de novo demais. Também. Por mim. Cafezinho e tudo mais. Se ele pagar. Porque tem que estar no planejamento financeiro também. Até o cafezinho pro Ricardo Oliveira, né? 30 cafezinhos por mês. 30, né? 30 por mês. Se passar de um, aí já tem que recalcular a rota. 2, aí tu fica um dia sem tomar. Tem que recalcular a rota. Praz, obrigado aí por esse Valeu. papo bom, passar rápido aqui. Valeu. Volte mais vezes aqui, sempre portas abertas aqui na minha zona mista. Aqui. A gente já se encontrou... Ainda tem nos estádios zona mista? Cara, tem, mas agora é meio controladinho, né? As assessorias botam, sei lá, 3, 4 caras, aí eles atendem. Dirigido, não é que passava ali. Ficava aquela Pacaembu, aquela confusão lá. Confusão lá. Agora é mais tranquilo aqui, tem até um ar-condicionado. Agora não entra aqui. mais em campo para entrevistar também, né? Não entra. Agora tem um banner, né, que o cara coloca e também é sempre um cara ali, normalmente o craque do jogo e tal. Pra vocês é ruim que não dá pra pegar os caras que vocês querem, às vezes aqueles caras que falam mais quando sai do jogo, né? Pegava sempre aquele cara mais quente ali, né? Aquele cara que tava mais bravo. Era um cara bom na entrevista depois do jogo. Tinham alguns que eram... Eu sempre gostava de ir nos caras que eram mais que eu sabia que estavam mais bravos e tal. Sim. Eu gostava de entrevistar. Era mais desafiador. Você vai... você tem contrato lá na ESPN, mas... gestão, é uma coisa que você está se preparando e tal.
em 2018, quando eu comecei a fazer faculdade direcionado para gestão, né? Eu queria ter um curso superior para depois fazer os cursos de extensão, mas eu queria ter um curso que me desse a base, né? Aí eu fiz a administração de empresas, né? Então, hoje eu sou bacharel em administração de empresas. E aí depois eu fiz cursos complementares. Fiz na FGV, de gestão estratégica no esporte. E assim, para esse lado, né, André? Falando da profissionalização no futebol, eu acredito que o cara que quer ser gestor no futebol, ele tem que entender... é multidisciplinar, né? Sim, os processos, né? Por isso que eu fui para administração de empresas, daí eu fui para gestão estratégica no esporte. Eu fiz curso de supervisor, né? Eu fiz curso de gestão em SAF. Fiz curso de treinador também, porque tu sendo gestor, tu vai ter que lidar com a parte técnica, né? Então a minha preparação que eu venho fazendo é em cima disso, né? E tenho vontade, tenho sonho de trabalhar com gestão, mas ainda não calhou da vida pessoal e da profissional se alinharem para eu conseguir trabalhar. Não, mas em breve isso, com certeza. Enquanto isso, a gente vai aproveitando o teu conhecimento dentro e fora de campo que você está se preparando, na televisão, nos teus comentários na ESPN Brasil e aqui nesse papo aqui no Zona Mista também. Valeu, Praz. Valeu. Obrigado mesmo por esse papo. Zona Mista, toda semana, sempre um grande entrevistado aqui no All Sport, no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de áudio para vocês, beleza? A gente volta sempre com um grande entrevistado. Valeu! Qual